congregação nossa, já foi vice-presidente do nosso ministério, já foi líder dos jovens. Isso tem muito tempo. E ele é pastor, presidente, emancipado por essa igreja, lá no Mendanha, em Campo Grande. Viu aí? É tão bom ser filho. O filho nunca deixa de ser filho. Ele cresce, vai embora, mas continua sendo filho. Glória a Deus. Pois eu ia pregar, mas de manhã eu senti um desejo muito forte de mandar uma mensagem para o pastor Alex, para ele estar aqui. E eu mandei uma mensagem dizendo assim: você não abandonou, não foi? Mais ou menos isso. Ele logo me respondeu. Aí depois eu perguntei: você tem algum compromisso? Ele falou: tenho com coisa à noite. Eu falei: você pode me pregar? Você pode vir? Ele falou: posso, mas eu tenho que passar na igreja para depois chegar. Deixou alguém lá e veio. A igreja que recebeu o pastor Alex. Vamos ficar de pé, vamos receber o casal. Eles eram bem mais jovens. Uns 20 anos mais jovens, olha aí. E eu fico feliz porque Deus me faz acreditar nas pessoas, e olhar as pessoas, e ver as pessoas, e o que Deus tem na vida das pessoas. Deus me capacitou para isso, me chamou para isso. E como o pastor Alex é honrado nessa igreja e nos honra, onde ele vai, ele nos honra. Então, seja assim como o pastor Alex, seja assim como outros que já saíram assim debaixo da bênção, sabe? Fique no seu lugar esperando, seja obediente. Mesmo que você às vezes não aceite, não concorda com determinadas coisas, espera seu tempo, espera seu momento. E eu fiquei muito feliz porque eu falei: Senhor, eu vou pregar 2 horas. Vai ter uma reunião depois do culto. Aí Deus me deu o pastor Alex. Eu sei que ele prega 3 horas, mas ele hoje não vai pregar 3 horas. Tá? Diga assim: estenda suas mãos para cá, para essa família. Eles têm um casal de filhos abençoados também que deve ter ficado na igreja. Tá? Estenda suas mãos para cá e diga: pastor Alex, pastor Isabel, seja muito bem-vindo. Essa é sua casa. Deixa Deus te usar. Se é verdade, diga amém. Amém. Glória a Deus. Passa para o seu esposo. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu pedi para o pastor Zé Carlos, para mim é uma ordem. E não é pesado. É com muita alegria e satisfação. O pastor Zé Carlos é o meu pai na fé. Ele acreditou em mim num momento difícil que ninguém acreditava. Ele me honrou quando ninguém queria me honrar. Eu sou grato. O segredo de você ser abençoado é você reconhecer o que as pessoas fizeram por você. Nós, seres humanos, temos às vezes um grave defeito. As pessoas fazem muitas coisas boas, mas no dia que não há algo que nós não concordamos ou não aceitamos, aquilo tudo que ela fez de boa fica para trás. Sejamos gratos, reconhecedores do que Deus tem feito. Pastor Zé Carlos, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Marilene, dos seus filhos e todos os amados irmãos aqui presentes. O Senhor é meu Pai, o Senhor sabe como é que eu te honro. Você esteve pregando lá na festividade, e aquilo que eu falei lá é verdade, permanece de pé. Todas as vezes que o Senhor precisar de mim, eu estou aqui para servir. Amém, queridos? Deus abençoe suas vidas. Hoje em dia eu presido o Ministério Cairóis no Mendanha. A igreja, graças a Deus, a gente tem procurado seguir os passos do pastor que tem nos orientado, nos orientou por muito tempo. E até hoje, quando há alguma dúvida, eu ligo para o pastor. A igreja, graças a Deus, está muito bem, Deus está fluindo, maravilhas no nosso meio, e algumas coisas até mesmo que nós não esperávamos estar acontecendo. Estamos contentes porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura nossa.
Os meus filhos não puderam vir, tem uma moça de 24 anos, Ana Carolina, que é missionária, estava fora, e agora ela veio para servir na igreja. Ela estava na Índia, e agora ela está servindo na igreja lá com Deus. E eu tenho o Davi, o meu filho, ele é meu companheiro, meu ajudador, chamado de mestre maravilhoso na palavra. Ele tem me ajudado muito e também é músico. Então eles ficaram hoje na igreja lá para dar suporte aos obreiros, como a gente tem uma escala e hoje eu tenho dirigido culto de libertação. Eu pedi para que um dos nossos obreiros aqui ficasse lá e tinha que passar algumas orientações de umas atividades que nós estaremos realizando. Bom, mas eu não vim falar de mim. Eu fui convidado aqui para poder ser profeta para esse lugar. Eu acredito no ofício do profeta, no chamado do profeta. E eu vim aqui verdadeiramente com meu coração dilatado, aberto, escancarado, Espírito de Deus. Quero realmente ser um instrumento de Deus para a sua vida. Eu vim pelo caminho, moro hoje no centro de Campo Grande, a igreja no Mendanha. Tive que ir para o Mendanha, depois voltar para Campo Grande, para eu poder vir. E a Brasil, quem pega a Brasil sabe que a Brasil é complicada dessa, o trânsito, né, irmãos? E como para esse lado aqui cresceu, né, irmãos? Cresceu muito, o trânsito também cresceu muito. E por isso foi um dos motivos que eu pude chegar no horário que eu cheguei, por causa do trânsito também. Mas no caminho eu vim orando, vim falando com o Senhor. Senhor, tem algumas mensagens que eu poderia estar até ministrando na igreja, mas eu tenho lutado muito contra o corporativismo religioso. Às vezes nós acabamos nos transformando em corporativistas dentro da igreja. Fica uma coisa muito mecânica. A gente acaba acostumando. Eu vou fazer a menção da palavra, daqui a pouco vocês podem se sentar, por gentileza. Não quero ser deselegante com ninguém. E às vezes nós ficamos muito presos, sabe, no dia a dia, no mecanismo. Isso é muito ruim. Eu entendo que a igreja tem a sua liturgia, e a liturgia foi criada para que pudesse facilitar a comunhão dos santos, para que a gente pudesse criar um ritmo, e até mesmo a liturgia ajudou muito para que os irmãos que estão começando soubessem os passos, como lidar. Mas o ruim é quando começamos a virar corporativistas dentro da igreja. O corporativismo ele ocupa um lugar dentro da igreja que não deve ser ocupado, onde o culto fica mecânico, onde nós viemos para o culto porque temos que vir para o culto. Nós estamos na ceia porque nós temos que estar na ceia. E às vezes vemos até com o coração aberto, mas a gente não vem realmente preparado, porque é o verdadeiro simbolismo da Santa Ceia. Ou até do culto, às vezes nós cantamos as músicas, nós pregamos e falamos porque estamos educados a fazer aquilo constantemente, já como uma prática de vida. Não que seja uma prática ruim, mas o ruim quando perde a verdadeira importância, a essência. Isso aqui. E eu tenho lutado contra isso dentro do nosso ministério, para que nós não ficamos mecânicos dentro da igreja, para que a igreja não seja uma igreja que seja reduzida ao mecanismo onde que acaba impedindo a atuação abrangente do Espírito Santo. O Espírito de Deus, irmãos, ele ainda e sempre será o Senhor da igreja. Ele usa quem ele quer, no momento que ele quer e quando ele quer. Se nós tivermos o coração aberto para o Espírito de Deus, certamente ele irá nos usar. Eu gosto muito de um texto que, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, que fala sobre as manifestações do Espírito dentro da igreja. E eu acho lindo o versículo que fala que o Espírito de Deus se dá para cada um conforme Ele quer. Não é o que nós queremos, mas o que Ele quer. Mediante o propósito na vida de cada um de nós. Isso é lindo demais. Isso é magnífico. Porque mostra, sabe, apesar da igreja ela fazer parte de um coletivo, ela tem a sua parte da individualidade de cada um. Aí Deus, quando olha para a igreja, ele vê um só. Mesmo uma igreja tão grande, ele consegue ver uma só. Seja o Ministério Ágape, seja o Ministério Caróis, seja qualquer outra igreja, ele vê uma só. Mas ao mesmo tempo que ele vê a coletividade, ele vê a individualidade de cada um. Glória a Deus por isso.
Isso quer dizer o quê? Que apesar de estarmos um número grande aqui hoje nessa noite reunido, o Espírito de Deus não está tendo atenção particular para cada um de nós. Ele quer nos usar conforme a sua vontade. Agora, há uma verdade que temos que expressar nessa noite, que o Espírito também é extremamente educado. Ele só usa quando nós abrimos o coração para ele. Apocalipse fala que eis que estou à porta, numa linguagem figurativa. A porta ali é o coração, batendo, o coração, sério entendimento, alma. É isso que eu estou ali falando, bradando dentro de você, estou clamando. Deixa eu entrar, deixa eu usar. Abre o coração, desarma, tira as guardas, creia. E quando nós abrimos o nosso coração, coisas extraordinárias acontecem em nosso mundo. Em dias ordinários, em dias simples, Deus tem coisas extraordinárias. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero usar aqui o termo ordinário para coisas simples. Hoje pode ser um dia ordinário, pode ser um dia simples para você. Pode ser um dia onde que você acordou como qualquer outro dia da sua vida. Pode ser um dia que você fez a mesma coisa que você faz durante o dia, escovar o dente ou não escovar o dente, sei lá. Tomar o café da manhã ou não tomar o café, ir para a escola ou não ir para a escola, ir para o trabalho ou não ir para o trabalho. De repente você seguiu um ritmo, uma rotina. E você olha e fala assim, esse dia é simples, eu vivo tudo isso nesse dia. Mas nesse dia simples, nesse dia ordinário, é um dia onde que Deus pode fazer coisas extraordinárias. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero conversar com a igreja. Pastor Zé Carlos, eu tenho me espelhado, eu tenho procurado espelhar em homens de Deus. Sabe? Algumas pessoas têm vergonha de falar, mas na verdade tem homens que nós devemos olhar e se espelhar neles. Olharmos, como aqui na igreja, você tem um homem que você deve olhar e espelhar, o seu pastor, pastor Zé Carlos. Eu me espelho no pastor. Ele chegou lá na igreja e falou assim, está vendo, pastor, como é que a igreja está crescendo? Nós estamos fazendo isso, isso, isso. Aí o pastor fala assim, eu estou seguindo o Senhor passo a passo. As atitudes de fé. Às vezes a pessoa fala assim, eu falei assim, olha, vocês perguntam de quem eu puxei? Foi do pastor. Foi agora, tem mais ou menos 2 anos, né, Isabel? Vai fazer 2 anos agora. Nós morávamos na igreja e Deus falou assim para o coração, dá isso para mim. Chamei minha esposa e falei assim, vamos doar a nossa casa para a igreja, tudo vira igreja. Vamos fazer isso? Ela, vamos. E a dona de um imóvel atrás da igreja falou assim, eu quero vender para a igreja. Na pandemia, eu falei assim, eu quero comprar. Glória a Deus. Ela falou assim, eu quero tanto. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, mas eu lembrei do pastor. E eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou parcelar contigo em 12 vezes tanto. E no final de um ano, o que estiver faltando, eu pago em 2 vezes. Ela falou, está fechado. Meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Pandemia, irmãos. Eu consegui pagar os 12 meses, tranquilo. E quando foi no final dos 12 meses, eu falei assim, agora que o negócio vai ficar estreito. Estava difícil, agora ficou. E nós temos que pagar em 2 vezes. O que nós vamos fazer aqui? Ficou faltando bastante coisa, pastor. E eu falei assim, meu Deus do céu. Isabel falou, calma, minha esposa é muito tranquila. Calma, Deus está no controle. Eu falei assim, amém, Jesus. Eu falei assim, por que eu fui imitar o pastor Zé Carlos? Eu não estou entendendo o que ele passa. Apareceu assim no meu aplicativo do banco, empréstimo liberado. Eu falei assim, o quê? De quanto? X, lá em cima. Eu falei assim, meu Deus, nunca me liberaram isso para mim. Aí vai ser agora. O senhor quer quanto? Eu quero tudo. Rapei tudo. Meu Deus, é muito dinheiro. Eu falei assim, mas vamos pagar o terreno, paga tudo também. Pagamos o terreno, ficamos com a dívida. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E tínhamos um imóvel, que era no Votorantim. Quando nós fomos, o pastor sabe onde era. E eu estava com o imóvel, era um galpão também, quase na transversal à pista principal. E eu falei assim, vou vender esse galpão. E eu me botei para o galpão que eu estava valendo, no período estava valendo 150 mil. Eu falei assim, vou vender agora.
Quando eu fui vender o galpão, Deus falou assim: não, você vai dar o galpão. Eu falei assim: isso não é do Senhor. Vai dar o galpão. E tinha um pastor que ele tinha um sonho no bairro de fazer um projeto social. Eu falei assim: Deus, geralmente é o Senhor que me dá. E agora o Senhor está mandando eu dar? Dá. E eu já estava com a dívida do empréstimo. Chamei o Senhor e falei assim: olha só, eu estou liberando o galpão para o Senhor. Ele falou assim: pastor, eu não tenho dinheiro para pagar para o Senhor. Eu não estou pedindo dinheiro. Nós estamos dando o galpão para o Senhor. Nós vamos fazer aqui um contrato. Esse galpão só pode ser igreja ou pode ser um projeto social. Se não for isso, a instituição vai pegar de volta. Se for igreja ou projeto social, não virar bar, não virar nada disso. O Senhor vai receber do Senhor e das gerações futuras. Nós estamos liberando o galpão com tudo que está dentro. Nós liberamos o galpão. Fiquei sem galpão, com dívida, igreja para construir, comprar terreno. Olha, depois para construir, que aí que a gente vê que é difícil. Eu falei: Senhor, e agora? E Deus falou no meu coração: estamos de nada. O que Deus falou no meu coração, que Deus se alegra que nós vamos com alegria. Eu vou repetir uma coisa tão simples, tão ordinária, mas é uma realidade. Deus ama aqueles que liberam com alegria. Por que algumas coisas não aconteceram? Houve alegria, houve satisfação. E eu falei assim: estava já sem carro, fui para São Paulo, buscar um carro com um jovem da igreja que ele tinha comprado. Cheguei lá e esse curso todo correndo. E quando eu sentei na sala, o jovem estava fechando um contrato em São Paulo, na concessionária. Eu olhei para o rapaz e Deus falou assim: afastado, pega o evangelho para ele. Eu pulei na frente, eu usava, imagina, 1,80m, 115 kg, barbudo, pulando na frente da sala. Ô rapaz, ele me olhou assim: sou do Rio de Janeiro, sabe, né? Tem um negócio, eu vim aqui e Deus me trouxe aqui para mim poder falar de Jesus para você. Não vou voltar sem falar de Jesus para você, não. Puxei a cadeira e sentei na frente dele. Ele regalou: não, o senhor pode falar, pode falar. E eu comecei a falar de Jesus. No meio da palavra, ele começou a chorar, ele era afastado dos caminhos do Senhor e falou assim: eu quero voltar agora para Jesus. Ele voltou para Jesus, eu fiquei todo feliz na vida. Quando eu estava pensando em ir embora, ele disse: o senhor não vai levar o seu carro, não? Meu carro? Eu disse: não, meu filho, eu estou sem dinheiro. Não queria falar que eu estava devendo muito, né? Eu estou sem dinheiro. Ele falou assim: não, pastor, calma aí. Ligou para o patrão dele, ele era o melhor vendedor da empresa. E o patrão confiava tudo nele. Quando o rapaz é Lucas, ele falou com o rapaz e falou assim: Lucas, o que você decidiu está decidido. Pode abençoar o homem de Deus. Ele me levou para o pátio, estava uma HB20 sedã e estava uma EcoSport 2017. Ele falou assim: qual que o senhor gostou, pastor? Se ele me apresentasse um Chevette, eu falei que gostei também. Liguei para minha esposa falou assim: eu gostei desse carro grandão. Eu falei assim: então tá bom, gostei desse aqui. Tá bom, pastor. Toma a chave. Pode levar o carro. Quando chegamos em casa, qual era o valor do carro? 2 vezes mais do que eu tinha doado. Foi abaixando a palavra para a igreja. Deus não deve ninguém. Deus não deve a ninguém. Deus não deve a ninguém. Glória a Deus. A ninguém. Bom, eu não vou falar sobre isso. Aleluia. Eu quero falar com você nesse momento. Está ali atrás ali um casal de membros da minha igreja, Júnior, obreiro e a obreira Pierre, pastor. Que bom vê-los aqui. Eu queria estar falando hoje sobre algo que, quando eu botei os pés aqui, Deus, ele estremeceu meu coração. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Diego. E quando ele começou a louvar, e o pastor também ministrando, confirmou algo no meu coração. Eu queria falar sobre chamado. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao teu lado e falasse assim: você tem um chamado.
Bom, eu queria começar o texto falando com a igreja no livro de Jeremias, capítulo 1. Diz assim o texto: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te escolhi, e antes de tu sair do útero te consagrei por profeta para povos te nomeei. E eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou apenas um jovem. E disse o Senhor para mim: não digas sou um jovem, pois o lugar que eu mandar irás, e tudo que te ordenar dirás. Bom, eu quero começar falando aqui, se houver tempo, e prometo que vem ser bem rápido, pelo menos de 4 personagens bíblicos. Eu quero começar aqui falando de Jeremias. O chamado de Jeremias muito me impressiona, porque Jeremias, ele era de uma tribo de sacerdotes, ele era da tribo de Levi. O pai de Jeremias, Hilquias, era um sacerdote do templo. Havia um costume muito prominente e forte na época em Israel. Qual era o costume? Se o meu pai fosse sacerdote, certamente os filhos seriam sacerdotes. Nós podemos ver mais ou menos isso em alguns trechos, quando há a divisão das tribos, e cada tribo ela é responsável por algum setor, por alguma atividade dentro da nação. Eles desempenhavam esses papéis. Nós podemos ver isso também, bem claro, nos dias de Jesus, quando nós começamos a ver as tribos ali. Já não havia as tribos, havia uma só, é o povo judeu, mas havia ainda esse costume muito forte. Nós podemos, quando os judeus, a base da educação familiar deles se constituía como? Dos 0 aos 7 anos, a sua mãe era responsável da sua educação. Ela era a sua tutora. Ela passava verbalmente os ensinamentos para os seus filhos. No período de Jesus, dos seus 7 anos aos 12 anos, eles iam para o templo para poder estudar. Todos os judeus, todos, independente das suas tribos, eles estavam exercendo ali o estudo, estavam estudando. E dentro das sinagogas que foram criadas no período do cativeiro, Ezequiel e outros profetas, eles aderiram nas sinagogas ali geometria, ciências, estudo, a língua. Então eles aprendiam aquilo na escola. Mas conforme iam passando os seus períodos e as suas formações, havia algo interessante. Por quê? Porque os judeus eles teriam que o quê? Fazerem provas e ir passando. E muitos judeus no seu caminho paravam, porque não conseguiam continuar o seu ritmo de estudo. O que eles faziam? Voltavam novamente para as casas paternas, aonde que eles iam exercer as profissões dos seus pais. Isso é até interessante que nós começamos a observar quando Jesus chama os discípulos. Por que eles abandonam tudo para seguir Jesus? Porque qual era o sonho da época? Era que eles conseguissem concluir, virassem rabins, mestres, o que seriam hoje juristas, advogados. E quando eles chegavam nesse período, eles teriam que concluir uma maratona de estudo, e até mesmo que era bem caro, e eles teriam que ser escolhidos, discipulados por um mestre, por um rabi, como no caso de Paulo e outros discípulos. E eles passavam um período de 3 anos estudando, para que depois eles fossem formados e ganhassem o aval para serem mestres. Bom, os discípulos, eles não conseguiram concluir esse ciclo. Eles voltaram cada uma para a sua própria profissão. Aí você entende Pedro, quando ele está lá no mar, está na praia limpando as suas redes, porque ele estava exercendo a profissão dos seus pais. Um pescador. E agora chega Jesus, um rabi, um mestre de excelência. O mestre tinha impactado toda a sociedade já no seu período de estudo. Quando nós vamos ler pouquíssimas vezes, ou raríssimas vezes, vamos ver uma passagem de Jesus como criança, mas essa passagem é interessante que ele está no templo debatendo com os outros mestres. Então ele já era um prodígio. E agora você vê Jesus que é um prodígio, agora chegar para quem? Poderia escolher qualquer um. Mas ele chega para o pescador
Fala assim: Pedro, larga essa rede e segue. Pedro não pensa duas vezes. Você é o mestre, está me chamando, eu que não fui aprovado, não fui formado. Sim, eu vou te fazer pescador de homens. Larga tudo. E Pedro larga tudo, porque aquilo era uma honraria. Eles foram honrados no seu chamado. Aí você começa a entender algumas coisas sobre os chamados. Mas essas são coisas que Jesus fez. Mas no período aqui de Jeremias, não. No período de Jeremias, se ele era levita, ele teria que ser da tribo de Levi como sacerdote. Então qual era o espanto de Jeremias? Ele já sabia que ele ia ser sacerdote. Ele já sabia que ele teria que exercer a função, o seu chamado sacerdotal. Ele sabia que ele teria que estar lá, executando os seus trabalhos dentro do templo. Mas ele não via aquilo, porque o sacerdote, a função do sacerdote era poder guardar as coisas passadas, a liturgia passada, para que aquilo não fosse o quê? Esquecido. Eles aprendiam sobre o passado, eles estavam ali cuidando de todo o trabalho dentro do templo, para que aquilo não fosse o quê? Esquecido. E agora aquele jovem, ele tem um chamado do Eterno. Mas o Eterno não chama ele para ser sacerdote. Glória a Deus. O Eterno chama ele num dia simples da vida dele. Um dia ordinário, um dia que de repente é no mesmo dia, onde que ele já estava preparado, já se preparando para algo futuro. E Deus agora chama ele no presente. E o chamado de Deus para ele no presente é essa: Jeremias, eu te escolhi. Ainda não veio da tua mão. Para ser o quê? Profeta. Se o sacerdote guardava os ensinamentos antigos, o profeta ele estava com a visão visionária do futuro. O profeta ele estava vendo o futuro para que o passado não fosse esquecido. Deus agora chama aquele jovem para ter uma visão o quê? Futurística, para que o seu passado não seja esquecido. Glória a Deus. Temos sacerdotes nesta noite, mas também temos profetas sentados aqui embaixo. E o que Deus quer hoje com os profetas? Que nós viemos cuidar do nosso futuro da igreja, o nosso posicionamento como cristão. Como nós iremos nos posicionar? E ser profeta não é fácil, irmãos. Porque ser profeta é você muitas das vezes estar no meio do povo aplaudido, como também está sendo o quê? Censurado, deixado de lado, porque falou o quê? A verdade. Isso é um chamado simples. Deus chama Jeremias para algo simples, um dia simples, e fala assim: eu quero que você seja profeta, quebrando tudo aquilo que ele imaginava que ele poderia ser, trazendo algo novo para a sua existência. De repente você está sentado aqui hoje no nosso meio, nesse culto de ceia, e você já planejou toda a tua vida, ou alguém já planejou toda ela, mas eu quero falar que Deus tem um propósito para você. Tem um autor que eu gostei muito de muitos livros dele, Kennedy Higginson. Ele fala nos livros dele: plano, propósito e prática. Planos, propósitos e prática. É um livro muito interessante de se ler. E interessante que ele fala algo interessante. Ele falou assim: eu fui pastor de uma igreja bem sucedida, tinha uns 2.000 membros. Eu estava todo feliz com o retiro quando Deus me chamou e falou assim mesmo: eu quero que você seja um evangelista, não que você seja um pastor. E ele fala assim: mas eu preguei, eu tenho um rebanho, eu estou ali cuidando. E Deus falou assim: muito bem, você está fazendo a minha obra, porém você não está tendo o sucesso que eu quero que você tenha, porque eu tenho chamado você para ser o quê? Evangelista. Qual é a importância de ouvir o
Porque uns ele chamou para pastores, outros para mestres, outros para doutores, e outros para o quê? Evangelistas. Ninguém que está sentado aqui nesta noite, Deus não tem um propósito com ele. Todos têm propósito. Precisamos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, compreender o nosso chamado. Às vezes, pastor, só me perdoe, mas eu vim hoje como profeta respeitando a sua autoridade pastoral nesse lugar e sobre a minha vida também. Porque quando eu me posiciono aqui, eu não sou mais o pastor Alex, presidente do Ministério Caróis, mas eu sou o pastor, ovelha do pastor José Carlos. Então eu entendo bem a autoridade nesse lugar. Porém, eu quero aqui com uma voz profética trazer aqui uma pequena observação para a igreja presente. Queridos, de repente você criou sonhos e projetos para dentro da igreja, mas busquem em Deus uma resposta, busquem em Deus um direcionamento de Deus para a tua vida, para que você possa estar, pastor, quem Deus vai usar? Logicamente o pastor da tua igreja. Se o teu pastor chegar para você e falar assim, olha, hoje você vai deixar de pastorear e você vai ser um evangelista, ou hoje você vai trabalhar como diácono, ou hoje você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e de repente você fala assim, mas eu não sinto esse chamado. Eu sinto chamado de cantar, eu sinto chamado de tocar um instrumento, eu sinto chamado de fazer isso porque eu gosto de fazer. Mas eu quero falar algo para você: o reino dos céus não se trata do que você gosta, mas do que você está pronto para realizar em Deus. Não é os nossos gostos, não é a nossa vontade, mas a vontade dele. Seja feita a sua vontade. Entenda isso, compreenda isso. Se de repente você não está no lugar que você queria estar, aproveite o lugar que Deus se colocou, porque aquele lugar é o melhor lugar para você. Bom, Jeremias, falando que são chamados assim, mas nós temos um chamado tão interessante, que é o chamado de Isaías. Você tem o chamado de Isaías, que coisa linda. Quando nós lemos Isaías capítulo 6, verso 1, que nos diz que fala assim: no dia que morreu o rei Uzias, eu estava no templo do Senhor, quando de repente ele tem aquela experiência com Deus. Olha que coisa interessante, onde Deus vai nos chamar? Deus pode chamar você como Jeremias dentro da sua casa, mas Deus também chama dentro do templo. Deus fala conosco dentro do templo, o nosso chamado. E você sabe o que é o mais interessante? Eu não estou falando que isso é uma regra, mas eu vejo isso como uma grande observação. Que Deus chamou Isaías no dia que ele estava o quê? Angustiado. Isaías era um estadista, ele era um político, ele estava nos assuntos interessantes do reino, e agora o seu tio, o rei, morre. Ele se sente que o tapete dele foi puxado, mas ele, como crente, linguagem de falar, né? Como um judeu, ele vai para dentro da onde? Do templo. Fazer o quê? Orar. Ele não foi para poder buscar experiência nenhuma com Deus. Ele não foi para ter um chamado ativado. Ele só foi simplesmente ali desabafar, tirar aquilo que estava apertando ele, botar para fora, em forma de choro, de lágrima, de angústia. E no meio desse pranto, no meio desse choro, Deus estava já orquestrando tudo. Deus já estava no controle de tudo. Você que está sentado aqui, como os irmãos que estão aqui atrás, como toda a igreja, todo o corpo de Cristo, eu quero falar que Deus está no controle de todas as coisas. E isso não é uma mensagem, isso não é uma palavra, isso que eu vou falar agora não é uma frase para te simplesmente motivar, te levar a florir, mas é uma realidade, é uma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como você está aqui, mas Deus está usando tudo que você está passando, cooperando para quê? Para que Ele se manifeste para você como nunca antes você teve essa experiência. No dia do caos, no de Jó, Deus se manifesta para Jó. Depois de
Deus se manifesta para Jó, joga tudo na cara dele. Sabe o que Jó fala? Senhor, eu não sabia do que eu estava falando. Eu não entendia nada, mas agora eu entendo e meus olhos estão te vendo. Fala que eu vou ouvir e vou obedecer. Pode falar. Aí Deus faz o quê? Vou mudar o teu cativeiro agora. Isaías foi chorar. Não sei se você veio já aqui na igreja chorar hoje. Se você veio chorar feliz é você, porque aqui é um bom lugar de chorar. Tem gente que tem vergonha. Aqui é bom de chorar, aqui é bom de derramar, de borrar a maquiagem. Aqui é bom de você deixar, sabe, lavar o rosto. Aqui é bom você sair com a camisa suja de tanto que você chorou, porque aqui é o lugar de resposta. Isaías estava lá chorando e Deus estava se preocupando lá no céu. Deus olhou, agora é a minha vez. Cheio de nada de Deus. Não perca o cavó, manifestação da presença de Deus. Só foi a manifestação. Irmão, eu fico imaginando. A gente aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, alguns anos atrás, acho que em Santa Catarina houve um tremor de terra. Mas a gente aqui não tem tremor de terra. A gente não sabe o que é isso. Imagina você estar na tua casa e de repente começa a tremer a terra e você começa a ver as colunas se delatar. Só não desmoronou o templo por causa da engenharia. Mas as colunas balançaram. Irmão, esquece até de chorar. Esquece até do que você estava fazendo lá. Quando de repente ele olhou, por que balançou? Porque o choro, a tristeza estava deixando ele como? O judeu, quando ele estava triste, geralmente a posição que eles usavam era a posição deitada, com a cara no pó. Quando as coisas começam a tremer, ele é obrigado a fazer o quê? Se levantar. E para que nada caia na cabeça dele, ele tem que fazer o quê? Meu Deus, aleluia! Pastor, eu estou nessa angústia porque parece que piorou. É para você se levantar. Você ainda não entendeu? É para você se levantar e fazer o quê? Eleva os meus olhos ao monte, da onde virá o meu socorro, pois o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vê o quê? Eu vejo o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. O homem que entra para chorar, agora tem uma revelação de quem é Deus. E que revelação foi essa? Ele começa a ver coisas extraordinárias. Num dia de angústia, num dia de tristeza, um dia onde que tudo estava dando errado, ele agora está vendo o quê? Uma visão extraordinária. Qual é a visão que ele vê? O Senhor no seu trono. Eu lembro das aulas de escatologia, pastor. Se eu me corri, se eu estiver errado aqui. O Senhor sentado no seu alto sublime trono, e quando ele olha, ele vê o quê? Serafins fazendo o quê? Voando. E segundo os judeus, os historiadores também falam que eles ficavam a uma certa distância e ficavam com as suas asas. Santo, 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 Santos. A Bíblia não fala por quanto tempo durava esse período, mas só ficava Santo, 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 de eternidade a eternidade, Santo, 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 Santo. Isaías vendo tudo e de repente eles abriram por um momento as suas asas, olhavam o que estava sentado no trono e olhavam para a terra e falavam assim. E quem eles olhavam para a terra, que eles viam? Isaías. E o que eles olhavam? O templo. E ele falava assim: e toda a terra está cheia da sua glória. E voltava de novo: Santo, 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 Santo. Isso quer dizer o que, irmãos? Que nós estamos aqui, mas eles estão lá: Santo, 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 Santo. De repente você tem dúvida do teu chamado e ele está: Santo, 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 Santo. Isso quer dizer o quê? Que vai ter um momento que eles vão olhar aqui para o ministério e vai dizer aqui: e toda a terra está cheia
estiver tudo cheio de glória. Quando vem? Quando estiver tudo cheio de glória, Alex. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: se você estiver cheio da glória de Deus, Ele vai descer. Aleluia! E desce para quê? Tocar nos lábios. Glória a Deus! O que o chamado nos proporciona? Uma experiência com Deus viva. E uma experiência que nos transforma de dentro para fora. Pode estar de terra. Botei a gravata, viu? Vim de gravata. Se a minha esposa fosse, bote a gravata. Quando eu cheguei aqui, vi o Alex sem gravata. Falei, bota a gravata, bota o terno. Isso não quer dizer que é mudança. A mudança começa aqui. Quando Deus chama, quando você começa a falar assim: meu Deus, esse lugar é santo e aquele que habita aqui é santo. E você começa a ter temor e tremor. A presença de Deus dá temor e tremor. A presença de Deus faz você ficar no banco que nem uma estátua paralisada. Fala assim: eu não arredo o pé desse lugar por causa da presença daquele que está aqui. Porque a presença de Deus nos oferece isso. E o que a presença faz? Quando traz isso, a mudança vem o quê? Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou mentiroso. Meu Deus! Meu Deus! Eu estou usando o dom que Deus me deu para corrupção. Eu reconheço. O que faz você me ouvir parar e falar assim: eu estou tudo errado. Eu não sei para quem eu vou falar, mas eu estou como profeta. Deus te deu o dom para adorar Ele, você está adorando outras pessoas. Na sua boca você está cantando aquilo que não é para ser cantado. Deus te deu um dom para você ser justo, e você está usando esse dom de justiça para se virar injusto. Deus te deu algo para você abençoar, e você está tendo aquilo que Deus te deu para você abençoar. O que transforma a vida do homem? A presença que fala assim: eu estou cheio de falha. Antes de vir para o Água, eu já pastoreava uma igreja lá na Penha. E houve um incidente na igreja muito desagradável. E eu acabei virando testemunha desses incidentes. Mas eu fui acabando sendo lubrado. Eu acabei sendo levado pela circunstância. E fui falar com o pastor presidente. O pastor atendia ninguém. E eu pedi ao pastor: pastor, por favor, nos atenda. Insisti, o pastor nos recebeu. Hoje o pastor dorme no Senhor. Sentamos à mesa com o pastor. E o pastor começou a falar e falou assim: eu boto minha mão no fogo com fulano. Ele é o nome de Deus. E ele está assim, com aquela cara, sabe? A gente sabe fazer cara, você não sabe fazer um cara? A gente sabe fazer. Aquela cara de pobre coitado. Eu estou assim, assim, assim. De repente o pastor, na sua sabedoria, ele fez assim com óculos: me fale a verdade. Melhor 5 minutos de vergonha do que uma eternidade no inferno. O rapaz que estava comigo falou assim: bom pastor, quando ele falou bom pastor, eu fiquei branco, mais branco do que eu sou. A verdade é essa. Eu fico com muita raiva daquilo. Eu pensando comigo assim: meu Deus, ele me botou numa situação fechatória. E fiquei chateado, fiquei com raiva, e fiquei com muita bronca dele. Eu queria falar assim: quando sair dessa reunião, eu vou puxar a consciência, vou chorar desse camarada. Eu vou falar, vou acabar com ele. Quando estava acabando a reunião, o Espírito de Deus falou assim comigo: você preferia que ele continuasse mentindo para satisfazer o teu ego?
ele acabou de ser liberto agora da prisão de Satanás. Glória a Deus! Eu não sei como você está aqui, mas não se preocupe o que as pessoas vão pensar ou falar de você. Se hoje é um dia especial, hoje é um dia da verdade. É melhor 5 minutos de vergonha do que uma eternidade no inferno. Seja livre! Seja livre! Seja livre! Isaías, quando ele reconhece isso, aí Deus pode trabalhar. Ele só vai trabalhar quando a gente reconhecer. Eu quero profetizar que nessa noite a gente vai dar trabalho para os serafins, pastor. Vai descer muita brasa de fogo, começa comigo aqui nesse altar. Porque o chamado nos faz sermos justos e verdadeiros. Eu vou falar um terceiro e último aqui. Eu tinha alguns outros, mas eu vou ficar nesse terceiro. Eu queria falar de Abraão. Se nós temos um chamado, os que nascem no Evangelho, nós temos um chamado para aqueles que são parentes, nós temos um chamado para alguém que não conhece nada de Deus. Tem uma visão utópica, ou até mesmo distorcida. Bom, muitos historiadores falam que Abraão era fazedor de ídolos, estátuas. A sua família, ela enriqueceu através de vendas. Ele era próspero já, estava no meio, mas ele estava vazio. Hoje, pastor, antes de vir para cá, eu falei que eu tinha um compromisso. Há 3 semanas atrás, no culto nosso de libertação, estava a igreja, eu estava bem, e eu, de repente, no altar, o Espírito de Deus mandou dar uma palavra aleatória. E eu falei assim, para mim é aleatória, mas para Deus, ele tem um endereço e um lugar certo. E eu falei assim, ó, essa doença não é para a morte, é para que se manifeste a glória de Deus na tua vida. Você não vai morrer. Frisei isso. Bom, eu tinha uma família dentro da igreja, a igreja estava cheia. Quando foi ontem, a mãe de uma moça, uma mulher, entrou em contato comigo e falou, pastor, o senhor pode visitar a minha filha? E eu falei assim, posso, por quê? Eu na realidade não podia. Pastor, não estou tendo tempo para nada quase. Eu estou pedindo até, se fosse possível, dividir em 2, mas não pode. Eu só não reclamo porque o obreiro que não quer trabalhar, o senhor prepara e leva. Então eu quero ficar mais um pouco, então a gente vai trabalhando. E eu falei assim, posso? Posso, vou. E quando foi, aí chegamos hoje na casa dela, fomos conversar com ela, ela falou assim, pastor, a mãe dela, sabe aquela palavra que o senhor deu? Eu sei, foi para minha filha. Por quê? Ela descobriu, tem 3 dias que ela está com tumor. E ela está com tumor no ovário. E ela está desesperada, ela só toma remédio, ela quer a morte. Entrei dentro da casa dela, comecei a conversar com ela, peguei um banquinho, botei em frente à cama dela, eu e minha esposa, e falei assim, conta para mim, fala um pouco da sua vida. E ela falou assim, pastor, eu já fiz de tudo. Eu já experimentei tudo. Tudo que o senhor possa imaginar. Eu nunca abri mão de tudo que eu queria fazer, eu fiz. Só que uma coisa, eu estou cansado. Há um vazio muito grande dentro de mim, eu só quero morrer. E 2 filhos pequenos. Quantos anos? 7, 10 anos na cama dela vai falar aquilo, eu só quero morrer. E eu virei e falei assim, bom, o Espírito de Deus me trouxe aqui com algum propósito. E eu sei que onde que Deus traz, Ele não traz para a morte, Ele traz para a vida. Então eu quero já começar a profetizar a vida para você. Primeira coisa, você você tem que desejar viver. Porque se você não desejar viver, tudo que eu falar não vai adiantar nada para você. Você quer viver? Aí ela parou e falou assim, quero. Então grita, eu quero viver. Eu quero viver. Você quer viver? Eu quero viver. Fique meia hora com ela. Você quer viver? Eu quero viver. Só fala mesmo. Quero viver. Tem uma hora que ela falou assim, eu quero viver. Glória. Você quer viver? Eu quero viver. Vocês vão fazer uma aliança com Deus agora. Fez aliança com Deus, eu ficava chamando os filhos, todo mundo acaba vai fazer aliança com Deus. Fez aliança, e eu falei assim, você vai, hoje eu não vou poder estar no culto, você vai no culto, ela vai fazer, vou pro culto hoje, pastor. Quando ela falou, foi pro culto, Deus, não, eu não sou menino.
Eu tenho quase 50 anos já. Eu não sou nenhum. Eu não brinco com as coisas de Deus. Eu tenho até medo de falar revelação. Mas eu sei também quando Deus fala comigo. Deus falou assim para o meu coração. Fala para ela que ela não vai morrer. Que eu estou curando ela hoje. Você não vai morrer. Deus está te curando. Quando eu falei isso, Deus me mostrou. Os olhos meus ela toda acorrentada. E eu vi os cadeados se arrebentando assim, as correntes caindo. E ela falou assim: pastor, eu já estou boa. Eu vou para o culto hoje, pastor. E eu vou voltar aqui. Vou voltar com ela para glorificar o nome do Senhor nesse lugar. O que eu quero dizer? Você pode experimentar tudo, mas tu não experimentou o melhor. O melhor é Deus. Quando Deus realmente entra na vida de alguém, Ele estraga a pessoa para o mundo. Você não serve mais para o mundo. Se você experimentou o poder do sangue na tua vida, se você experimentou o Espírito Santo, o poder do mundo vitório, você não serve mais para esse mundo. Você não serve de quem rodinha, porque você vai estar lá pegando aquele sorriso amarelo, sem graça, porque aquilo já está te incomodando, você está ficando constrangido, porque o Espírito Santo está tratando dentro de você, dizendo assim: sai daí, aí não te pertence mais, sai daí, o Espírito do Senhor. Quando Deus, Ele chama Abraão, Abraão já é um homem que já tinha tudo de meia idade, tinha uma esposa bonita, estava bem sucedido, porém voltava ao. Isso me mostra uma coisa. Sem Deus sempre vai faltar alguma coisa. Eu não sei quantos aqui. Você já teve a experiência onde você está na tua casa? Está tudo bem. E de repente você está. Tem uma sensação que está faltando alguma coisa. Que você olha e fala assim: estou sentindo um vazio. Estou sentindo que a minha existência, aquela crise de existencialismo, está faltando alguma coisa. Essas crises é uma grande oportunidade de nós revermos as nossas vidas. De estar sentado na minha casa confortável, pastor, você. Porque eu dei a minha casa, lembra que eu falei que eu dei a minha casa? Deus me botou morando no centro de Campo Grande, glória a Deus. E a casa é agradável, pastor. Tem uma churrasqueira abençoada. Quando o senhor quiser ir, vitória, só levar a carne. Bom, eu estava na minha casa e eu estava assim, falei assim: meu Deus, eu estou sentindo que tem alguma coisa que está faltando. O que é? Aí você começa: eu estou nisso, estou naquilo, estou nisso outro, estou nisso. Meu Deus do céu, mas eu sinto dentro de mim que está faltando. Já sentiu isso? Sentiu que está faltando alguma coisa? Você tenta tudo e fala assim: eu vou pegar a mulher, vamos dar um passeio, vamos no shopping, vamos ver um filme, vamos comer alguma coisa. Ela gosta muito do craque do pão, a gente mora bem próximo do craque do pão. Olha lá, lanche, vamos, como é que é o nome daquele negócio? Rosca-unga. Mas tem um outro nome, senão eu sei demais. Você falou lá. O negócio lá que ela gosta, ela vai direto. Eu vou sair com ela, eu pego meus filhos e falo assim: vamos fazer alguma coisa? Mas ainda continua vazio. Ela estava sentada na sala. Eu falei: meu Deus, já fiz tudo, mas estou sentindo, sabe, um aperto no peito, está faltando alguma coisa. De repente, lá no fundo da minha alma, eu sinto assim: ei, quero falar com você. Aí tu senta assim, tu mal dobra o joelho e você já começa a chorar.
E parece que você, é como se Deus estivesse procurando alguém para chorar com ele naquele momento, sabe? Uma coisa do Espírito Santo, de gemidos inexprimíveis, onde que a voz não sai, você começa a chorar, e de repente você começa a falar: Deus, obrigado, Senhor, eu te amo, e você começa a fazer declarações de amor, e de repente você levanta ali, parece que você está, sabe, explodindo. Glória! Deus está chamando para ouvir a sua voz. Tem pessoas aqui que são como Adão. Deus conversava todos os dias com Adão. Deus tinha um momento de descer e conversar com Adão. Todos os dias tinha um papo especial com Adão. Todo dia tinha uma conversa com Adão. Mas um dia ele desce. Cadê? Tomara que ele não me veja aqui. Adão! Onde tu estás, Adão? Quem já viu o filho quando o pai chega em casa? O pai está vendo o filho, mas ele fica como? Cadê fulano? Cadê o Tiago? Cadê a Mary? Cadê? Ele está vendo. E o pai está: Adão! Adão! Ô Adão! Marcos! Paulo! João! Elizabeth! Maria! Camila! Sandra! Luciano! Cadê? Agai, tu és que afasto, nemante o que ao lai aragás, publicou que criado e aragás, e me com arabassuri calasto. Estou aqui, Senhor, tu me cala. Eu me escondi porque eu estou nu. Deus não perguntou se ele estava nu. Deus simplesmente só o chamou. Mas o pecado faz isso. Nos traz uma vergonha. Todo mundo. Deus está te chamando aqui hoje. Para o quê? Para fazer uma aliança contigo. Deus está olhando como sempre olhou para o ministério Ágape. E Deus está falando assim: eu quero fazer uma aliança com vocês especial nesta noite. Que aliança é essa? A mesma aliança, Abraão. Qual? Abraão, eu vou fazer as suas descendências como a areia da terra. E vou fazer também ela como as estrelas do céu. Que aliança é essa? Descendência da terra. Os filhos de Abraão cresceram e prosperaram. A descendência biológica e a descendência biológica cresceu uma grande nação. E a descendência das duas estrelas é qual? Somos nós, a igreja. É a descendência celestial. É a descendência que ele ligou. Filhos em Cristo Jesus. Nós nos transformamos, tivemos o direito de recebermos as promessas de Abraão, porque benditas seriam as famílias da terra em Cristo. Jesus
nos fazemos esse direito dessa bênção. E essa bênção, gente, bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Só depende de você aceitar ou não o seu chamado. Posso pastor pedir aqui a igreja que se mora? Você pode se colocar de pé? Se não for incômodo, você pode olhar para a pessoa que está ao teu lado e falar assim: o Senhor está te chamando. Mas olhe para ela com um olhar de ternura e carinho e fala assim: o Senhor está te chamando. Independente de como você esteja, o Senhor te chama hoje para uma grande missão. O Senhor te convoca hoje para algo extraordinário. O pastor e a família dele aceitaram o chamado do Senhor. Deus foi fiel, pastor, com o Senhor e com a sua família. Sabe, Deus foi fiel. Eu lembro do Tiago, nos seus primeiros passos, nos instrumentos, treinando ele e a equipe de louvor manhã, desbravando. Vocês foram os desbravadores. O meu chamado, ele traz discípulos. Quando eu aceito o chamado de Deus, ele traz discípulos. E hoje a sua igreja está estabelecida, com o ministério de louvor começou lá atrás com alguns jovens. Um punhado de jovens que se reuniram e decidiram começar a tocar. Levante suas mãos. O teu chamado trará frutos. Através da sua vida, tu vai abençoar famílias, tu vai abençoar casas. Deus vai te usar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Comece a falar: estou aqui, Espírito Santo. Fale isso: estou aqui, Espírito Santo. Estou aqui. Pode me usar. Aonde tu queres me usar? Fale com o Espírito Santo. Fale assim: Deus, se tu quiser me usar na lavagem do banheiro, para lavar banheiro, estou aqui, Espírito Santo. Pastor Zé Carlos, o senhor pode vir aqui? Eu sinto uma presença poderosa neste lugar. Eu sinto uma presença onde Deus, pastor, hoje está chamando pessoas aqui para uma obra extraordinária. Escute isso aqui. Eu casado com minha esposa só tinha 21 anos de idade. E eu cheguei para o meu pastor na igreja, no antigo pastor Mário de Oliveira Homem. Cheguei para o pastor Mário de Oliveira Homem e falei assim: pastor, eu quero ajudar na igreja. O que você precisa? E ele falou assim para mim: se apresente a Rosângela, a missionária da igreja. Se apresentei para Rosângela. Rosângela, eu estou aqui para trabalhar na igreja. O que eu preciso? Você, amanhã, após a escola bíblica dominical, você vem, você vai me ajudar a lavar banheiro. Domingo de manhã, depois do EBD, botei a minha calça verde e abacate, uma blusa de deputado, e fui lavar o banheiro na igreja. Só que uma coisa, eu nem lavava banheiro em casa. E quando chegou para lavar o banheiro da igreja, a igreja também era grande, pastor. O pastor fez um prédio também. Ela entrou dentro do banheiro dos homens e falou assim: olha, você tem que lavar, mas você tem que lavar por dentro ali. Passar a buchinha, dar descarga, passa a bucha, né? Eu falei assim: tem luva não? Não, que luva? Lavei o banheiro. Fiquei meio assim nos primeiros 3 vasos sanitários. Depois, primeira semana, segundo domingo, ela pensou que ia desistir. Eu estava lá de novo lavando banheiro. Terceiro domingo, eu já estava feliz para lavar o banheiro. Já vinha, ó. Comecei pelo banheiro, eu peguei estratégia, a gente pega estratégia, vou começar pelo banheiro das mulheres. Quando eu comecei a lavar, eu fui arrebatado no Espírito. Eu vinha na igreja eu pregando e o Espírito de Deus falando assim comigo:
Você começou a lavar o banheiro. E agora você vai pregar a minha palavra. Quando eu saí do banheiro, o meu pastor passou para mim e falou: pastor Mário, na época, falou assim: você vai pregar hoje. Eu preguei naquele dia. Mas se passou uns 8 ou 10 anos, eu estava no Ministério Água, na área alfa. E o pastor Zé Carlos falou assim para mim: você vai ser consagrado a pastor. Glória a Deus! E eu falei assim: eu? Tinha vindo de Caruama, lembra da cobra? Eu, pastor? E o pastor pegando meu pé naquela semana, né, pastor? Vai, é você. Quando eu sentei, foi o pastor Modesto. Pastor Paulo Modesto falou assim: foram 3 pastores, foi eu, pastor Alvo e teve mais um pastor que eu não sei quem. Ah, Betinho. Os Betinho. O pastor falou assim para mim: Alexandro Duarte Leite. Alexandro Duarte Leite. Aí falou assim: eu não sei porquê, mas eu vou falar pela 3ª vez. Alexandro Duarte Leite. E eu fui chorando. Pastor, o senhor me pôs a mão e me consagrou pastor. Eu nunca falei isso para o senhor, mas eu vou falar. Naquele dia, onde o senhor reconheceu que ninguém reconhecia, naquele dia que o senhor me deu a oportunidade de ser pastor, estava ali. Eu lembrei, sabe do quê? Há 10 anos atrás, quando eu lavei 3 finais de semana, direto no banheiro, Deus falou assim: tu lavou 3 finais de semana, não foi? E eu te botei você no meu altar como príncipe na minha casa. E hoje eu vou confirmar isso. Quando for a 3ª vez, eu lembrei das 3 semanas consecutivas. E Deus falou assim: eu tiro lá de baixo e coloco aqui em cima. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: hoje Deus vai te tirar lá de baixo e vai te colocar lá em cima, mas queira começar lá embaixo primeiro. Aí recebe o teu chamado, que no tempo certo e oportuno ele prosperará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Próxima ceia, primeiro domingo, dia 6 de agosto, meu aniversário. E eu vou estar na ceia, oferecendo culto e ações de graça na ceia. Sem festa, sem nada, um culto para Deus. E eu convidei o pastor Paulo Modesto para pregar aqui. Foi só uma confirmação, ele falou ali, foi só uma confirmação. Fechei ontem com o pastor Paulo Modesto para ele estar pregando aqui na Santa Ceia. Hoje é bispo Paulo Modesto. Disse uma grande igreja, um grande rebanho. E ele falou: pastor, com muita honra vou estar para o Senhor. Primeiro domingo de agosto, na Santa Ceia, o pastor Paulo Modesto vai estar aqui ministrando a palavra. Com todo encerramento, pastor Marcos Cesário, nosso vice-presidente. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Você está aqui hoje. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Quem sente a presença de Deus? Quem sente? Como é bom estarmos na casa do Senhor. Grande é a presença de Deus neste lugar. Tu és fiel, Senhor. Deus poderoso. Pastora Veridiana, vem orar pelo terno. Lembrando os irmãos.
lembrando os irmãos que nós temos reunião, amém, igreja? Vai ser bem rápido, amém? Vai ser bem rápido. Dirigentes de congregações, líderes de departamento, esteja aqui do meu lado esquerdo, aqui onde os jovens ficam, amém? A reunião vai ser bem rápido, vem, pastora Veridiana, belo pelo término. Pastor Ferreira implicando a bênção apostólica, cantando a bênção apostólica, vem, pastor Ferreira. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Obrigado ao Senhor. Amado Deus, soberano Pai, quero te agradecer, meu Deus, por esses momentos aqui na tua presença, por esse banquete, Deus, que tu tem feito para a tua igreja. Ó Deus, te glorificamos, ó Deus, por tudo que recebemos nessa noite, porque tu conheces a tua igreja, tu conheces o teu povo, e tu sabes o que a tua igreja precisava ouvir nessa noite. Deus amado, Deus querido, que tu venha continuar a abençoar a vida de cada um, meu Pai, que tu venha levar em segurança para os seus lares, e que possamos guardar a tua palavra em nosso coração, porque tu és o Deus que cuida de nós, meu Pai. Tu nunca nos deixou, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que tu fizeste nessa noite, e nos leve debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senta aí, por favor, um minutinho. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, mas antes disso, ia passar para a média. A paz a todos. Estou querendo que a gente está fazendo um sorteio do Ministério de Missões, né? A garrafa térmica. Quem comprou aí, ó, essa pode ser a sua chance. Vamos ver, tem alguma criança aí? Cadê uma criança aí? Tem criança aí para tirar? Nenhuma criança, gente. Cadê as crianças nessa igreja? Pastora criança. Aí, pastora criança. Número 718, pastor Vantuí. De novo, você vai ver só 3 dias. Irmãos, eu vou passar aqui a televisão, tá bom? Vai sortear agora, Pedro Márcio? Então vem. Pode colocar lá nesse. A paz do Senhor, igreja. Nós vamos fazer agora o sorteio de um pudim, tá bom? Que é para o departamento dos homens. Dá para chamar o Rodolfo, dá para o ministro? Já. Chega o Rodolfo. Evangelista Miranda, psicólogo, nosso psicólogo, doutor, evangelista Miranda. Obrigado, Pai, quem passou pela frente, quem nos ajudou aí, esse sorteio em prova aí para o departamento de jovens. Bom, agradeço aí. Diego Rodolfo, por favor. Diego Rodolfo, por favor. Caminho preço. Queridos, logo, meu Deus, dessa forma cantando. Como você está bem, logo o Senhor cantando. Amém? Santo, santo. Glória a Deus. Me ajuda aí, por favor. Vamos ensaiar primeiro. Um minutinho só, pastor, pode ser? Um minutinho só. Vamos lá.
Curitiba, Rio de Janeiro, são do Senhor Jesus. Povo de Deus, declare isso. Tudo é possível. Tudo é possível. E nós, aleluia, não saias de participar da cantina. Ministério Infantil fez uma sopa.